Bem, Trump e Elon declararam guerra um ao outro no fim de semana, e Elon contou ao mundo que Trump está nos arquivos de Epstein. Kash Patel ficou sabendo dessa bomba justamente enquanto estava no meio de uma entrevista com Joe Rogan, dedicada a convencer o público de que Epstein realmente se matou. Então, mais uma vez, vai caber a todos nós, teóricos da conspiração, terminar o trabalho. E hoje eu vou guiar o Kash e todos nós pelos pontos soltos do caso Epstein que ele talvez queira investigar se quiser encontrar algumas respostas. Além disso, no final, temos uma teoria picante que pode explicar todas as histórias conflitantes vindas de dentro da administração. Bem-vinda de volta, Candace! A esta altura, tenho certeza de que você já ouviu falar sobre Elon Musk declarando guerra a Donald Trump e todo o drama que ocorreu no fim de semana, mesmo que tenha sido ofuscado quase da noite para o dia pela temporada de tumultos que começou em Los Angeles, sobre a qual falaremos mais tarde na semana. Mas não consegui deixar de rir quando vi que a Rússia agora ofereceu asilo político a Musk. E eles estavam, obviamente, brincando, mas não estavam brincando, entende o que quero dizer? Como? Mas o momento foi marcado pela aparição de Kash Patel no podcast de Joe Rogan para uma entrevista de 2 horas. E embora o episódio de Rogan só tenha ido ao ar um dia depois do tweet bombástico de Musk, em uma hilária reviravolta do destino, o tweet foi publicado enquanto eles estavam gravando e Jamie o publicou ao vivo no estúdio. A reação de Kash foi hilária. Assista isso. Elon e Trump parecem estar em uma pequena discussão. Joe, você pode conferir o tweet que Elon publicou há pouco. Hora de soltar a bomba realmente grande. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual elas não foram tornadas públicas. Tenham um bom dia. Jesus Cristo. Não vou participar de nenhuma dessas conversas entre ele. Ter um bom dia. DGT fez muito para afastar Falone. Eles estão discutindo coisas diferentes. Sim, bem, ele disse. Ele ficou decepcionado com Elon. Ele disse. Para ele ir embora. Jesus Cristo. Isso é uma coisa absurda de se dizer. Como é que ele sabe? Ele sabe que Donald Trump está nos arquivos de Epstein? Ele tem acesso aos arquivos de Epstein? Mesmo? Não sei como ele teria, mas eu vou ficar fora dessa história de Trump e Elon. Isso está muito fora do meu alcance. O que eles estão fazendo? Eu sei qual é o meu lugar e esse não é. Eu sei qual é o meu lugar e esse não é. Verdadeiro, Kash. Eu realmente queria que o Jamie tivesse editado o episódio para que tivéssemos o vídeo dos olhos do Kash quando o tweet apareceu na tela, porque estou muito curioso para saber o que ele estava tentando esconder na expressão dele. Isso tudo foi uma experiência bem louca. Tenho certeza de que o Kash vai se lembrar desse momento pelo resto da vida. Mas, no fim das contas, por trás de todo o drama, aprendemos muito sobre o que esperar da história do Epstein e o que esperar de Kash Patel e Dan Bongino, que não é muita coisa. Na verdade, basicamente nada. Veja mais do que o Kash disse durante a entrevista. De novo, vamos te mostrar tudo o que pudermos. E as pessoas precisam lembrar que não estamos aqui para revitimizar mulheres. Não vamos expor isso de novo. Isso não está acontecendo, porque então ele vence. Não fazer isso. Você quer me odiar por isso? Multar. Mais uma vez, jogo lógico. Se houvesse um vídeo de um cara ou uma garota cometendo crimes em uma ilha e eu estivesse no comando, você não acha que assistiria? Se você tem acesso a ele... Se eu tiver. Período. Se eu tiver. Então... Onde mais estaria? Certo? Se você tiver... Certo. Mas você não pode dizer que tem. Não, estamos dando a você tudo o que temos. Até aqui. Tudo o que temos até agora é. Vocês têm... Revisou todos os vídeos disponíveis? Sim, é isso que estou lhe dizendo. É isso que toma tanto tempo. Então, além de toda essa troca ser bastante confusa, aparentemente não há vídeos disponíveis ou tudo o que temos até agora está sendo... Está um pouco confuso, mas Kash deixa claro que o que todos nós queremos ver nos vídeos não está nos vídeos, que seriam todos esses bilionários e políticos poderosos gravados cometendo os crimes que cometeram. Isso estava sendo usado para chantagem. E sabemos que o FBI confiscou caixas e mais caixas de fitas originalmente. Além disso, no início deste ano, houve aquele momento em que um dos repórteres investigativos de James O'Keefe flagrou Pam Bondi em uma câmera escondida dizendo o seguinte: Você sabe quando os arquivos de Epstein serão divulgados? Esperamos que em breve. Epstein faz tempo.
Certo, então datas de estudo. Não, você sabe o que é? Vídeos. Sim. E tudo isso com crianças pequenas, então elas têm que passar por todo mundo. Então, depois disso, ela saiu e fez aquela declaração. A mesma declaração em uma entrevista popular. Para salvar a cara, provavelmente. Então, aqui está. O FBI, eles estão revisando. Existem dezenas de milhares de vídeos de Epstein com crianças ou pornografia infantil e há centenas de vítimas. E nenhuma vítima jamais será divulgada. É só o volume. E é isso que eles estão analisando agora. O FBI está analisando isso cuidadosamente. Então, o que está acontecendo aqui? Como podemos conciliar essas duas figuras públicas experientes dizendo coisas tão completamente diferentes? Por um lado, Cash pode estar comprometido. Talvez sua família esteja sendo ameaçada ou algo do tipo. Mas então, Bongino também teria que estar sob a mesma pressão, assim como tantas outras pessoas ao redor deles. Portanto, se o que Bondi está dizendo fosse verdade, então os agentes do FBI teriam todos visto esses vídeos e o acobertamento de tudo isso teria que ser incrivelmente amplo neste momento hoje. Por isso, acho difícil acreditar que isso sequer funcionaria. Ou Pam Bondi pode estar comprometida e talvez esteja intencionalmente divulgando desinformação, seja para minar propositalmente a confiança em Cash ao afirmar que ele possui coisas que na verdade não tem. Ou ela pode simplesmente ser uma política idiota, fazendo grandes afirmações irônicas para as câmeras. Mas as alegações que ela está fazendo foram inicialmente captadas apenas por uma câmera escondida. E só depois que isso chegou à internet é que ela fez essas afirmações publicamente. Existe um buraco de coelho selvagem em que você pode cair sobre o envolvimento de Pam Bondi, no caso Trayvon Martin, na Flórida, cerca de uma década atrás, que deu origem a todo o movimento BLM. É totalmente possível que Pam esteja comprometida, mas acho mais provável que ela apenas adore os holofotes e esteja mais preocupada em avançar sua própria carreira. Basicamente, porém, todas as teorias se resumem a uma grande questão. Cash está mentindo sobre o que está disponível para ele? Ou ele está relatando com precisão o que está disponível para ele? Ou é a misteriosa terceira opção, sobre a qual falaremos no final? Na minha opinião, porém, é muito mais provável que ele esteja relatando com precisão o que tem e esteja sendo intencionalmente usado por seu histórico de revelações, de ser um cão farejador, de ir atrás da verdade e do Deep State. E me parece que Cash e Dan podem essencialmente estar sendo usados como bodes expiatórios involuntários para encobrir a verdadeira história. Apagar e destruir todas as evidências que foram coletadas. Talvez até gerar alguns vídeos cuidadosamente elaborados e outros arquivos para deixar por aí. Jogá-los em uma sala vazia, sem nenhuma pista. E o que esses caras podem fazer? De novo, isso não bate muito com a Pam Bondi por aí, falando sobre quantidades bíblicas de evidências sendo processadas pelo FBI. Mas, de qualquer forma, parece que, mais uma vez, vai sobrar para nós, os teóricos da conspiração, fazermos o trabalho deles. Porque enquanto todo mundo está perdendo a cabeça com o drama Trump-Musk, existe um motivo pelo qual todos nós nos importamos tanto com Epstein. Epstein não é apenas um predador de crianças que machucou meninas menores de idade. Epstein representa o vazamento de segurança nacional mais prejudicial da história dos Estados Unidos. E esse vazamento ainda está completamente aberto. Então, por favor, alguém avise o Cash Patel que, se você não tem as fitas de chantagem que Epstein estava coletando sobre pessoas como supostamente Bill Gates, Bill Clinton, Príncipe Andrew, Marvin Minsky, Glenn Dubin, Leon Black, Sergey Brin, Bill Richardson, George Mitchell, entre muitos outros, isso significa que outra pessoa ainda tem essas fitas. Isso significa que alguém ainda tem, Deus sabe quanto, de membros do nosso atual governo permanente, executivos de grandes empresas e celebridades, todos sendo chantageados agora, hoje. Nós sabemos que essas fitas existiam. Sabemos que o FBI invadiu a mansão dele e confiscou um grande número dessas fitas. Elas não desapareceram porque os mocinhos as perderam. Elas desapareceram porque pessoas de uma das administrações anteriores acobertaram tudo. Agora, por que alguém faria isso? Bem, não é preciso ser muito esperto para perceber que o único tipo de pessoa que encobriria algo assim seria alguém trabalhando para os chantagistas, obviamente. E, portanto, faz sentido que eles não tenham destruído tudo permanentemente. Eles simplesmente teriam destruído dos seus registros, dos seus arquivos e dos seus armários de armazenamento.
Obviamente, os chantagistas ainda têm esse material de chantagem. Os dois homens mais poderosos do nosso país, ou pelo menos é o que dizem, Donald Trump e Elon Musk, são ambos candidatos a esse tipo de chantagem, dependendo de quem você perguntar. A confiança em nosso governo federal e nas agências está no nível mais baixo de todos os tempos, e com razão. É totalmente possível, até provável, que ex-presidentes desde Bill Clinton também estivessem nessa lista de chantagem. Esse não é o tipo de coisa que você olha no arquivo e diz: "Ah, não tem nada aqui. Acho que não há nada pra ver." Caso encerrado, mano. Você é o FBI. Seu trabalho é investigar isso. O trabalho da CNN é obter um memorando e reportar tudo o que ele nos diz. E, no entanto, de alguma forma, parece que quase tudo o que sabemos sobre Epstein e sua rede vem de jornalistas investigativos e de depoimentos de vítimas e denunciantes. A única coisa que o governo federal contribuiu para a investigação sobre a mais significativa organização criminosa em gerações foi ajudar a encobri-la. Como naquela vez em que Alex Acosta lhe deu um acordo judicial extremamente favorável e virou o rosto porque alguém disse que Epstein pertencia à inteligência e que era para deixar para lá. Ou quando altos funcionários da justiça na Flórida repetidamente impediram o chefe de polícia de Palm Beach, Michael Herder, de derrubar Epstein mais cedo, ou quando Bill Barr, cujo pai havia contratado Epstein sem qualificações para seu primeiro emprego como professor na Dalton School. Bill Barr supervisionou a detenção e o suicídio de Jeffrey Epstein. Mas Cash aparentemente está lavando as mãos e tratando o caso como encerrado, como se não houvesse nada que ele pudesse fazer para sacudir a árvore e expor mais coisas. O que está nos arquivos é aparentemente tudo o que existe. E para constrangimento do FBI, Kash Patel, em sua entrevista com Joe Rogan, não estava familiarizado com as reportagens da mídia que mostravam que as imagens da primeira suposta tentativa de suicídio de Epstein estavam desaparecidas e foram apagadas devido a um erro administrativo. Mas também, se você prestar atenção nas datas, 2 das câmeras do lado de fora da cela dele, no dia em que nos disseram que ele cometeu suicídio, aparentemente não estavam funcionando. Cash aparentemente também não sabia sobre a segunda autópsia que parecia mostrar, pelo menos de acordo com aquele médico, que não havia como ter sido suicídio por causa da forma como o pescoço dele foi quebrado. Olha só isso. Você já viu. Você se lembra daquele programa de autópsias da HBO? Dr. Michael Badaten, ele é um famoso legista. Acho que ele não é cientista, ele é patologista e ele revisou o caso e a conclusão dele foi que se tratava de um homicídio por causa da forma como o pescoço dele foi quebrado. O que ele disse foi que era indicativo de estrangulamento por laço, e isso se devia à posição das marcas no pescoço, que não era indicativa de alguém se enforcando pelo próprio peso, o que teria deixado marcas mais altas no queixo. E há uma fratura específica dos ossos e das vértebras que é compatível com alguém que foi estrangulado até a morte. Eu não vi isso. Com certeza vou dar uma olhada porque isso faz parte do meu trabalho. Você, Não viu isso? um relatório sobre isso? Não, eu não olhei isso. Você viu algum... Houve alguma outra autópsia feita além da oficial? Não que eu saiba. Mas se houve, você vai entender. E é isso que estamos fazendo. Bom, o resto do mundo entendeu, Cash. Você pode ler sobre isso no Law and Crime ou em vários outros sites. E para ser justo, Batten, esse outro médico que deu esse outro diagnóstico, foi contratado pelo irmão de Epstein, Mark Epstein, para investigar, e então foi ele quem descobriu que achava que não foi um suicídio, mas sim um assassinato. Mas você sabe, você pode pesquisar por conta própria. A questão é simplesmente que o Cash aparentemente só se preocupa com o que está nos arquivos dele. Mas, ao mesmo tempo, ele está menos informado sobre o caso do que um jornalista médio do Twitter sobre a situação atual. Então, hoje vamos dar uma ajudinha para o Cash, porque isso aqui não é JFK. A maioria dos supostos co-conspiradores e autores ainda está viva e andando livre por aí. A maioria das vítimas ainda está viva e disposta a falar. A maioria das testemunhas ainda está por aí. A maioria das cenas do crime ainda está de pé. Então vamos começar do início e dar uma olhada rápida em todos os inúmeros lugares onde Cash poderia facilmente começar a procurar mais respostas se ele realmente quisesse proteger nosso país. As primeiras vítimas a registrarem depoimento foram Maria e Annie Farmer. Maria Farmer foi recrutada na New York Academy of Art quando Eileen Guggenheim a apresentou a Jeffrey Epstein em meados dos anos 90.
Ela e sua irmã, de 16 anos, são duas das primeiras vítimas conhecidas dos supostos abusos sexuais de Epstein e Ghislaine Maxwell. Eileen Guggenheim ainda é presidente do conselho de diretores da New York Academy of Art, conforme listado no site da instituição atualmente. Isso apesar de uma petição lançada em 2020 pedindo sua renúncia e das demissões de muitas das outras mulheres do conselho em protesto. Mas não se preocupe, a escola fez questão de doar $30 mil para uma instituição de caridade para vítimas de abuso sexual, então está tudo certo. Guggenheim, vinda da família e do contexto de onde vem, naturalmente continua levando uma vida aristocrática até hoje. Farmer afirma que conheceu Donald Trump um dia no escritório de Epstein, lembrando que Trump a observou antes de o Sr. Epstein informar a ele que ela, abre aspas, não era para ele. E então, lembre-se agora, basicamente tudo o que leremos hoje são apenas alegações, porque nenhum diretor do FBI jamais fez muito mais do que isso, ou mesmo qualquer coisa, para verificar ou testar essas coisas. Portanto, a grande maioria dessas alegações nunca foi provada ou mesmo julgada em um tribunal. Ok. Mas ela se lembrou de um desfile de garotas jovens passando pela casa de Epstein e sendo informadas de que estavam fazendo testes de modelo para Victoria's Secret. Voltaremos a falar de Leslie Wexner e do papel dele em tudo isso daqui a pouco. Ela também foi uma das primeiras a mencionar Bill Clinton, embora tenha dito que nunca o viu de fato. Quando descobriu que sua irmã de 16 anos também havia sido violada, ela supostamente entrou em contato com o NPD e o FBI, que ao mesmo tempo negaram que ela os tivesse procurado, mas também a procuraram anos depois sobre esse contato, embora nada pareça ter resultado disso. Ela disse que também expressou suas preocupações a líderes da comunidade artística, incluindo a Sra. Guggenheim, mas afirmou que a Sra. Guggenheim não pareceu levar o assunto a sério. Fico me perguntando por que, quando nada disso funcionou, ela procurou uma revista nacional. Ghislaine Maxwell supostamente começou a ligar e ameaçá-la, dizendo coisas como, abre aspas, é melhor tomar cuidado e ficar de olho nas suas costas. Eu sei que você vai para West Side Highway o tempo todo. Enquanto você estiver lá fora, tome muito cuidado, porque há muitas maneiras de morrer ali. Só podemos imaginar o tipo de telefonema que a revista recebeu, porque a matéria nunca foi publicada. E assim, a predação de Epstein continuou ininterrupta por mais de uma década. Eventualmente, centenas de vítimas conversaram com a polícia e com repórteres, e felizmente algumas delas encontraram um policial que as ouviu. Um dos verdadeiros heróis dessa história, Joseph R. Carey, era um condecorado detetive de Palm Beach que abriu uma investigação sobre Epstein em 2005 e acabou apresentando acusações contra ele em 2008. Embora essas acusações não tenham feito nada para parar Epstein e mal tenham sequer retardado suas ações, elas produziram uma grande quantidade de evidências que ampliaram o caminho para jornalistas e autoridades que viriam depois dele. Mas ele morreu em 2018 de uma doença misteriosa e repentina, pouco depois de prestar seu depoimento ao tribunal sobre o caso. Um timing extremamente estranho. A única reportagem pública que consegui encontrar sobre o assunto está no Palm Beach Daily News de 1º de junho de 2018, onde simplesmente dizia que ele morreu na sexta-feira, 25 de maio de 2018, após uma breve doença. Ele tinha 50 anos. Nenhuma outra informação sobre a causa da morte jamais foi divulgada. Não sei o que pensar sobre isso. Outro herói no primeiro capítulo da investigação foi Michael Werder, o chefe de polícia de Palm Beach, que levou a sério seu detetive quando ouviu as denúncias e ajudou Rari a investigar e abrir o caso contra Epstein em 2008. Ele protestou veementemente contra o acordo favorável a Epstein, chamando-o de o pior fracasso do sistema de justiça criminal dos tempos modernos. E já que estamos aqui, também quero destacar algumas das vítimas corajosas que vieram a público e são responsáveis por grande parte do que sabemos e por toda a pequena parcela de justiça que está sendo feita a Gil e Maxwell por esses crimes. Annie e Maria Farmer, Virginia Jeffrey e Joanna Scourge, entre muitas outras, forneceram alguns dos depoimentos mais extensos e importantes ao longo de anos de batalhas legais perigosas e exaustivas. Sem a coragem dessas mulheres, Epstein provavelmente ainda estaria livre e levando crianças para suas ilhas particulares até hoje.
Sem elas, provavelmente não teríamos quase nenhum nome de quem mais esteve envolvido nos abusos, no tráfico e no encobrimento. No início deste ano, Virginia pagou o preço máximo por sua luta, quando morreu por um aparente suicídio. E eu sei que muitas pessoas tendem a acreditar que não foi um acidente. É importante entender que realmente não sabemos ao certo. Virginia viveu uma vida incrivelmente difícil como sobrevivente. As coisas pelas quais ela passou a quebraram. Ela estava doente. Ela havia perdido a guarda dos filhos e foi impedida de vê-los nos meses que antecederam sua morte. Seu marido, de 22 anos, teria se tornado abusivo e a agredido a ponto de hospitalização antes de entrar com uma ordem de restrição familiar contra ela e tirar seus filhos dela. Por favor, não minimize a força que essa mulher teve para lutar contra tudo isso, ignorando o quanto de dor e tragédia ela teve que suportar. Talvez ela tenha cometido suicídio, talvez não. De qualquer forma, ela foi uma heroína pelo que fez para derrubar Epstein e merece ser lembrada por essa luta, por toda a luta e não transformada em uma caricatura para alimentar teorias da conspiração. Porque sem Virginia, é totalmente possível que Epstein ainda estivesse livre. É bem possível que isso ainda esteja acontecendo. E talvez não soubéssemos da existência de muitos desses pedófilos nos corredores do poder. E falaremos sobre tudo isso em 1 minuto, mas primeiro quero tirar 1 minuto para falar sobre o Take Lie, e você vai pensar que estou descrevendo injeções para perda de peso, mas não estou. Esses depoimentos notáveis de perda de peso vieram de um suplemento para perda de peso formulado por médicos chamado Lean. Patty diz: finalmente encontrei um produto para perda de peso que funciona. Eu queria perder 20 quilos e isso realmente diminui meu apetite. Lori May escreveu: tenho lutado para perder peso e o Lean tem sido um salva-vidas. Tenho perdido alguns quilos por semana ou mais, disse Kelly F. Incrível. Notei imediatamente um aumento de energia e uma perda de peso saudável. Eu promoveria este produto para qualquer pessoa. O Lean foi criado por um médico e pesquisador universitário para atingir os objetivos do GLP-1S, mas sem as injeções. Foi demonstrado que os ingredientes estudados no Lean reduzem o açúcar no sangue, reduzem radicalmente o apetite e queimam gordura, convertendo-a em energia. Se você está com dificuldades para perder peso e uma dieta saudável e exercícios não são suficientes, o Lean é para você. Comece com 20% de desconto. Basta usar code 20 @takelean.com. Esse é code 20 @takelean.com. Novamente, takelean.com. Os resultados variam. Declarações não avaliadas pela FDA não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença, nem substituem um profissional de saúde. E agora deixe-me falar sobre o Purialk. E se eu lhe dissesse que você pode cortar sua conta de celular pela metade e apoiar uma empresa americana que compartilha seus valores? Valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos nos Estados Unidos. E se eu lhe dissesse que você não precisa abrir mão da cobertura porque estará na rede 5G mais confiável da América? Falo da única operadora de telefonia que a Candace recomenda. Puralk, uma operadora liderada por veteranos que investe em uma equipe de atendimento ao cliente no Z-Wire para o melhor suporte. Se você é cliente da Verizon, AT&T ou T-Mobile, junte-se às centenas de milhares de pessoas que conseguiram cortar sua conta de celular pela metade. É isso mesmo. A família média economiza mais de $1.000 por ano ao mudar para a Puralk. Faça a troca em apenas 10 minutos acessando puttertalk.com, Owens, com planos a partir de apenas $25 por mês. O que você está esperando? Acesse puttertalk.com, Owens, e faça a mudança para a PutterTalk Wireless. Compre americanos para americanos. Então, falando de pedófilos nos corredores do poder, vamos começar com o Príncipe André. Virginia era inteligente e astuta o suficiente para bancar a boa vítima e pediu uma foto com o príncipe. Ela disse que queria mostrar algo de suas viagens para sua mãe e seus captores tolamente concordaram e tiraram a foto com ela. Esta única fotografia é provavelmente uma das evidências forenses mais significativas em qualquer caso da história recente. Essa única fotografia causou ondas de choque ao redor do mundo e paralisou a família real britânica. Ela também impulsionou a atenção da mídia internacional para a história maior e trouxe um peso claro e tangível para a dimensão das operações de Epstein. Mesmo a pessoa mais comum pode ver essa foto e entender que não há explicação para o príncipe estar com a mão em volta de uma garota de 17 anos daquela forma, naquele ambiente, com aquela pessoa ao fundo, graças à coragem de Virginia em se manifestar. Mais pessoas vieram à tona e depois mais, até que havia centenas de vítimas.
Depoimentos começaram a se acumular, a mídia se aglomerou em torno da história e nomes começaram a surgir. Alguns eram homens que claramente eram alvos da operação de chantagem, como foi o caso do príncipe Andrew, mas outros pareciam transitar entre o lado dos chantageados e o dos chantagistas. Supostamente homens pervertidos, talvez, mas talvez também envolvidos na estrutura financeira, logística ou jurídica dessa conspiração que estava escondida à vista de todos nos mais altos escalões do poder. Então, sem uma ordem específica, aqui está apenas um punhado desses homens que ainda estão disponíveis para serem questionados hoje, caso haja interesse. Leon Black, o bilionário fundador da Apollo Global Management, uma das gestoras de ativos mais poderosas do mundo. Ele pagou a Epstein mais de 180 milhões de dólares por consultoria tributária e supostamente economizou mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares utilizando essas estratégias de evasão fiscal. Ele também foi acusado de agressão sexual em conexão com Jeffrey Epstein por várias vítimas, uma das quais era uma adolescente com síndrome de Down e autismo. Leon Black negou as acusações e, eventualmente, todas as acusações foram resolvidas ou retiradas. Ele renunciou à maioria de seus cargos confortáveis, mas ainda está por aí fazendo o que gosta, sendo um bilionário feliz. Larry Summers, que desempenhou um papel fundamental na desregulamentação que levou diretamente ao colapso de 2008, se encontrou com Jeffrey Epstein mais de uma dúzia de vezes entre 2013 e 2016, depois que Jeffrey Epstein já havia cumprido pena por solicitar prostituição de uma menor e depois que Harvard havia parado de receber suas doações. Talvez eles fossem apenas amigos. Enfim, Larry Summers recentemente fez parte do conselho de administração da OpenAI. Ele ainda leciona na Harvard Kennedy School e nos dá palestras sobre a economia que ajudou a destruir nos últimos 70 anos. Ele é muito rico. Está indo muito bem. Disponível para questionamentos, caso Cash queira, Alan Dershowitz foi um dos advogados de Epstein, no caso original de 2008 e também, supostamente, um entusiasta de massagens. Ele já disse algumas coisas bem interessantes sobre tudo isso no passado. Você já viu o Sr. Epstein com menores de idade? Não. Não. Se eu tivesse visto Jeffrey Epstein em qualquer situação inapropriada com uma menor de idade, eu teria encerrado meu relacionamento com ele e o denunciado. De jeito nenhum. Então, obviamente, ficou surpreso com as acusações. Ficamos chocados com as acusações. Mas como advogado criminalista, ficar chocado com uma acusação não significa que eu não vá defender alguém. Alan Dershowitz ajudou a negociar o que muitos criticaram como um acordo judicial brando para Jeffrey Epstein em 2008. Dershowitz nega que o acordo tenha sido uma barganha, argumentando, ao contrário, que os promotores não tinham provas suficientes para indiciar Epstein por acusações federais de tráfico sexual. Ele ficou chocado, mas vários empregados e vítimas testemunharam sobre o envolvimento de Dershowitz em todas essas coisas terríveis que aconteciam nos bastidores. Mas ele nega ter feito qualquer coisa imprópria. Então, obviamente, ele deve ser inocente. Você pode perceber que não há nada suspeito acontecendo ali, porque ele já pediu várias vezes para Trump perdoar Ghislaine Maxwell, alegando que ela é totalmente inocente e que toda a história é mentira. Então tenho certeza de que o velho Dershowitz também estaria disponível para responder algumas perguntas. Dinheiro. Só dizendo. Depois tem o Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro de Israel e ex-chefe da inteligência militar israelense, que coincidentemente visitou Epstein pelo menos 30 vezes que saibamos entre 2013 e 2017. Ao contrário de muitos outros visitantes de Epstein, Ehud, na verdade, teve o bom senso de tentar esconder o rosto enquanto entrava e saía da residência de Epstein, o que ele fez mensalmente durante 11 meses consecutivos a partir de dezembro de 2015, o que é realmente interessante. Não consigo imaginar por que o ex-chefe da inteligência militar israelense teria uma agenda regular de reuniões com esse cara que parecia estar chantageando políticos e elites americanos em nome de algum governo estrangeiro desconhecido. Ah, certo. Enfim, Ehud está um pouco ocupado com outro programa de espionagem dando errado lá na Itália agora, mas tenho certeza de que ele possivelmente, quem sabe, conseguiria arranjar um tempinho na sua agenda lotada para falar sobre esse aqui. E claro que precisamos falar sobre Leslie Wexner, o financiador. De todos os ricaços que ainda estão soltos depois desse escândalo, Leslie Wexner é, em muitos aspectos, o mais escandaloso. Wexner é o fundador e ex-presidente da Limited, ou L Brands, que engloba a Victoria's Secret,
Abercrombie & Fitch e Hollister, entre muitas outras. Só destaco essas três porque todas eram fachadas para redes de tráfico sexual. E Leslie Wexner, embora tenha alegado de forma fraca que Epstein roubou dele e que ele não fazia ideia do que seu garoto Jeffrey estava aprontando, foi tanto o financiador quanto o acesso que Epstein usou para se aproveitar de adolescentes. Whitney Webb relatou em One Nation Under Blackmail que Wexner assinou uma procuração total para Epstein, o que significa que Epstein tinha controle completo sobre todos os ativos financeiros e empresariais de Wexner. Ele podia comprar, vender e administrar qualquer coisa que Wexner possuísse, em nome de Wexner, sem que Wexner estivesse presente. Isso deu a Wexner a desculpa perfeita para dizer que não fazia ideia do que Epstein estava fazendo. Mas vamos ser sinceros, Les. Vamos ser sinceros. Você não se tornou um dos judeus mais ricos e filantropos pró-Israel do mundo sem saber exatamente o que estava fazendo. Você fez isso se aliando aos seus amigos do Mega Group e financiando operações de chantagem sexual e inteligência ao redor do mundo, enquanto ao mesmo tempo vendia padrões de beleza inalcançáveis para meninas jovens. Supostamente. Leslie Wexner é realmente uma peça rara. Whitney tem um capítulo inteiro em seu livro sobre aquela vez em que ele admitiu acreditar que é possuído por um demônio maligno chamado D-Book, que o impulsiona a sempre desejar mais poder e mais dinheiro. Obviamente ele não fazia ideia do que Jeffrey Epstein estava fazendo enquanto voava pelo mundo todo se passando por recrutador da Victoria's Secret, usando contas bancárias da Victoria's Secret para propriedades multimilionárias, jatos e coisas do tipo. Ah, sim. E quase me esqueci de que a outra empresa de moda e modelos dele, a Abercrombie & Fitch, também estava envolvida em um esquema de tráfico sexual, o que era super gay. No ano passado, saiu a notícia de que Mike Jeffries, o CEO da Abercrombie, estava usando o catálogo de modelos da Abercrombie como seu cardápio pessoal. E havia alguns detalhes realmente perturbadores nos documentos do tribunal, como vítimas sendo trancadas em quartos durante atos sexuais em grupo, injetadas com drogas e mais. Essas acusações nunca avançaram o suficiente para revelar a verdadeira extensão de se o tráfico estava sendo exportado como um serviço para outros homens poderosos ao redor do mundo. Do mesmo jeito que Epstein fazia com a Victoria's Secret, porque o tribunal decidiu este ano que ele estava incapaz de ser julgado devido à demência e ao Alzheimer. Então, ele traficou e estuprou todos aqueles garotos. Acho que o caso está encerrado. Supostamente. Aliás, supostamente nunca foi julgado em tribunal. Nós não fazemos ideia. Você pode ler os documentos por si mesmo. E eu mencionei o velho Mike porque ele foi colocado especificamente no cargo por Leslie Wexner, que comprou a Abercrombie em 1988 e, em poucos anos, colocou Jeffries no comando para reconstruir a marca com um foco especial no público adolescente. Tenho certeza de que Leslie não quis dizer bem desse jeito, porém, de jeito nenhum. Com certeza ele não fazia ideia. Ele simplesmente continuou contratando pedófilos para administrar seus negócios e cuidar de todo o seu dinheiro. Que azar terrível do Sr. Wexner. Sério. Inacreditável. Mas enfim, acho que o Sr. Jeffries não está disponível para o Cash fazer perguntas, já que aparentemente agora ele está em estado vegetativo. Um velho gay pervertido em estado vegetativo. Mas agora quero mudar um pouco de assunto. Dos bilionários que parecem, de alguma forma, estar envolvidos na organização de tráfico até alguns dos alvos mais proeminentes que ainda estão disponíveis para serem questionados. Apenas uma pequena amostra que conhecemos hoje para dar ao nosso garoto Cash uma vantagem inicial, como David Copperfield, que ainda pode ser encontrado na Strip de Las Vegas em 2025. Fiquei chocado ao descobrir, quando fui recentemente à conferência de Bitcoin lá, que o cara ainda estava fazendo shows de mágica em 2025. Mas de qualquer forma, Copperfield foi um daqueles nomes inesperados que apareceram nos depoimentos de Joanna Sjoberg. É como quando todo mundo ficou confuso ao ouvir o nome de Stephen Hawking. Ele supostamente se encontrou com Epstein várias vezes, e a polícia recuperou dezenas de mensagens escritas à mão dele na casa de Epstein. Joanna Sjoberg alegou que o conheceu em um jantar na casa de Epstein uma vez, e ele perguntou a ela se ela sabia, abre aspas, que garotas estavam sendo pagas para encontrar outras garotas, o que, isoladamente, quase soa como se ele estivesse preocupado e investigando o assunto para ver se deveria fazer algo a respeito.
Copperfield mais tarde usou exatamente essa história e essa mesma lógica quando vieram à tona notícias sobre suas conexões com Epstein. E de certa forma, isso é compreensível. Stroberg tinha 20 anos na época e meio que ignorou a pergunta. Então, tudo parece fazer sentido até você pesquisar por David Copperfield agressão sexual no Google. E aí, meu amigo? Ou tem muita interesseira tentando dar um me too nesse cara, ou ele era amigo do Epstein por um motivo. Existem muitas acusações que ele nega, e honestamente, pode ser que todas sejam falsas. Ou mulheres empolgadas com a onda do Me Too, transformando ficadas bêbadas em acusações. Eu não sei. Mas eu sei que Copperfield admite abertamente ter feito amizade com uma fã de 15 anos quando ela foi a um de seus shows, depois manteve amizade com ela, enviando presentes e ingressos, mas sem aliciá-la. Definitivamente sem aliciá-la. E então, assim que ela fez 18 anos, ele começou a transar com ela e passou os 4 anos seguintes fazendo isso. Então isso é super constrangedor, cara. Talvez todas aquelas outras acusações sejam mais do que apenas acusações. Talvez. Enfim, Cash, você pode encontrar esse cara em qualquer noite lá na Strip de Las Vegas. O rosto dele tem tipo 18 metros de altura por toda a parte lá embaixo. Você realmente não tem como não vê-lo. Obviamente, também tem o Bill Clinton, que, quando não está perdoando o irmão traficante de mulheres ou recebendo favores da Monica Lewinsky, aparentemente, segundo Stroberg, gosta das mais jovens, uma frase que agora é infame. Jeffrey Epstein visitou a Casa Branca de Clinton impressionantes 17 vezes, muitas vezes acompanhado de várias mulheres bonitas. E eu diria que o Cash deveria conversar com quem quer que tenha deixado ele entrar lá. Exceto que ele não pode, porque seu nome é Mark Middleton, e ele convenientemente cometeu suicídio há alguns anos atirando no próprio peito com uma espingarda que não foi encontrada na cena do crime, enquanto simultaneamente se enforcava com um fio elétrico, tudo isso amarrado a uma árvore. História verdadeira. Mas outros políticos influentes que Cash talvez queira investigar incluem George Mitchell, o ex-líder da maioria democrata no Senado, para quem Jeffrey supostamente disse ter sido traficada para fins sexuais, assim como o ex-governador do Novo México, Bill Richardson. E Bill Richardson é uma peça fundamental desse quebra-cabeça porque Epstein escolheu construir seu rancho no Novo México. E havia uma boa quantidade de burocracia legal que ele teve que enfrentar para adquirir o terreno e instalar uma pista de pouso ali, sem inspeções, sem complicações e coisas do tipo. E eu não sou o único que suspeita que Bill Richardson estava ajudando Epstein enquanto as garotas de Epstein eram exploradas. Bem, supostamente. E a propósito, o Zorro Ranch ainda está lá. Eu fui até os portões dele há apenas alguns meses e dei uma olhada por lá. Aposto que o Cash conseguiria inventar um motivo para precisar ir cavar o porão lá ou algo assim. Ou pelo menos investigar quem diabos comprou aquilo e por quê. Porque acho que todos nós sabemos que quem comprou aquilo tem algumas explicações a dar. E por fim, para hoje, chegamos a Glenn e Eva Dubin. Esses dois tocam em um outro lado do negócio de Epstein, que era o de casamenteiro. Glenn Dubin foi supostamente o primeiro homem para quem Epstein traficou para Virginia Giuffre quando ela tinha 16 anos. E Eva Anderson Dubin é ex-namorada de Jeffrey Epstein há 10 anos. E 10 anos é um número que nem faz sentido quando falamos de Jeffrey Epstein e sua namorada. Como? Mas de qualquer forma, Glenn Dubin é um gestor bilionário de fundos de hedge, fundador da Highbridge Capital. Pouco depois de Epstein apresentar Glenn a Jess Staley, que era uma executiva sênior do JP Morgan, Glenn Dubin vendeu Highbridge para o JP Morgan ao longo de vários anos por vários bilhões de dólares. Ele permaneceu como CEO. Então, foi uma relação muito lucrativa antes mesmo da troca da namorada supermodelo. Uma namorada que aparentemente, supostamente, também aceitava outras inclinações de Glenn. Porque a chefe pessoal dos Dubin, Debar Rizzo, e seu marido, Ronaldo Rizzo, testemunharam em seus depoimentos que, no final de 2004 ou início de 2005, Eva levou uma jovem para a casa e disse para ela sentar e esperar na cozinha. Rizzo percebeu que a garota estava abalada e tremendo. E quando ficaram brevemente a sós com ela, a garota começou a detalhar como estava sendo forçada a realizar atos sexuais para Jeffrey Epstein. Mas então, quando ouvem Eva voltando, ela fica em silêncio. E Eva entra e diz que ela vai trabalhar para ela na cidade.
Outras reportagens destacaram um detalhe importante do depoimento. O passaporte da garota teria sido supostamente tomado dela, prendendo-a com os sequestradores. Algo que, alegadamente, acontece com várias meninas diferentes em várias partes dessa história toda. O Sr. Rizzo também teria supostamente visto Ghislaine Maxwell fazendo coisas perturbadoras com um grupo de meninas menores de idade. Em algum momento tenho certeza de que Cash poderia ir conversar com os Rizzo. Eles eram claramente pessoas decentes que não compactuavam com o que estava acontecendo. Mas Glenn e Eva Dubin estavam totalmente de acordo com isso, supostamente envolvidos nisso. E eles convidaram Epstein para o jantar de ação de graças no ano seguinte ao término de sua sentença de prisão em 2009 e do acordo favorável que recebeu por solicitar sexo de uma menor. Eva também defendeu Epstein para o agente de condicional dele, dizendo que, abre aspas, se sentia 100% confortável com Jeffrey Epstein perto dos meus filhos. O que não quer dizer muita coisa depois que você fica sabendo de todas essas acusações das quais ela está envolvida. Os Dubin também eram extremamente próximos de Leslie Wexner, ou então deviam um grande favor a ele, já que foram duas das únicas pessoas que já puderam usar o iate dele sem a sua presença. A tripulação chegou a perguntar o que o Sr. Dubin fazia da vida, pois ficaram tão surpresos de zarpar sem Wexner a bordo. Então, tenho certeza de que Cash poderia encontrar esse adorável casal e fazer algumas perguntas a eles, se sentisse vontade. Algo me diz que eles sabem mais do que apenas como Epstein gerenciava os impostos de bilionários. Mas poderíamos continuar falando sem parar sobre todos os homens ricos e poderosos que estão rezando para que os arquivos nunca venham à tona. Nem sequer mencionei Bill Gates, Sergey Brin, Elon Musk ou Donald Trump, que estão todos implicados em diferentes graus por seus relacionamentos com Epstein. E, novamente, nós realmente não sabemos o quão culpados a maioria dessas pessoas é. Há muitas alegações e conexões vagas a serem feitas. Mas, teoricamente, Cash Patel é literalmente o cara que deveria estar procurando essas respostas por nós. Assim, pessoas como eu não precisariam ficar especulando na internet. Mas, considerando que talvez seja uma das questões mais urgentes de segurança nacional e que provavelmente ainda compromete muitos dos nossos mais altos funcionários do governo e de grandes empresas até hoje, alguém precisa fazer isso. E o Cash parece achar que o trabalho dele é apenas ler a versão oficial do encobrimento para nós. Vamos chegar ao lugar mais óbvio onde o Cash poderia começar a investigar a seguir. Mas antes, vamos fazer uma pausa. Quero falar com você sobre a Beam. Você passa a noite se revirando na cama, dormindo mal e depois arrastando-se pelo dia seguinte só no cansaço? Se esse é o seu caso, você precisa conhecer o Dream Powder da Beam. A Beam orgulha de ser fundada no Ziwa e é administrada por pessoas que compartilham valores, trabalho duro, integridade. É uma mistura saudável, com ingredientes comprovados que melhoram o sono para que acorde renovado para o dia. O Dream é feito com uma combinação de ingredientes naturais: reishi, magnésio, L-teanina, apigenina e melatonina. Ajuda a adormecer, permanecer dormindo e acordar incrível. E, ao contrário de outros auxiliares do sono, não há sensação de ressaca no dia seguinte, apenas um sono reparador. Além disso, o Dream tem um sabor incrível e se tornou parte da minha rotina noturna e da minha equipe. É simples, fácil e eficaz. É o seguinte, a Beam está oferecendo aos meus ouvintes o desconto Patriot definitivo, de até 40% de desconto. Experimente o Dream Powder, o produto mais vendido deles, e ganhe até 40% de desconto por tempo limitado. Acesse shopbeam.com/Ian e use o código IAN no checkout. É shopbeam.com/Ian e use o código IAN para até 40% de desconto. Durma melhor, acorde mais forte e esteja pronto para sua família, seu trabalho e seu país. Certo, já falamos sobre muitos dos Johns, mas talvez um ponto de partida muito mais concreto para começar a investigar seja um grupo de pessoas que seriam muito mais informadas e muito mais vulneráveis a questionamentos pelo FBI, que são as mulheres que ajudaram Epstein a perpetrar os crimes. Porque a verdade doentia dessa história é que, sem as mulheres que atuaram como cafetinas e aliciadoras de Epstein, toda essa operação jamais teria sido possível. Vocês já conhecem Ghislaine Maxwell, então vamos pular ela por hoje e falar das outras duas mulheres cujos nomes talvez vocês não tenham ouvido. E no topo dessa lista está Sarah Kellen,
que era braço direito de Ghislaine, e, segundo alguns relatos, mais responsável pelo dia a dia da operação do que a própria Maxwell. Sarah Kellen quase certamente foi uma vítima primeiro, que depois foi manipulada até assumir uma posição de cada vez mais responsabilidade no recrutamento, agendamento e gerenciamento das vítimas de Epstein. Ela sabia o que estava acontecendo, onde estava acontecendo, quando estava acontecendo e quem estava envolvido. Ela mantinha registros, fazia ligações, organizava reuniões, buscava e deixava pessoas, entre muitas outras coisas. Ela, sem dúvida, certamente sabe o suficiente para expor todo o caso. Supostamente. Hoje ela é uma multimilionária casada com o piloto da NASCAR, Brian Vickers. Ela está por aí vivendo a vida como uma pessoa rica normal em Nova York, exceto quando está hospedada em sua cobertura de 6 milhões de dólares em Miami. Claro, é aqui que tudo fica realmente revoltante e insano. Isso não é uma acusação sem provas. Sabemos com certeza que ela trabalhou para Epstein nesse tipo de função. E o fato de Ghislaine Maxwell ter sido condenada a 20 anos por seu papel na operação estabelece um precedente judicial claro para processar as outras mulheres que desempenharam funções semelhantes. O fato de que provavelmente nem mesmo o Cash saiba disso é criminoso e, francamente, meio constrangedor. Não há absolutamente nenhuma razão para que essa mulher esteja em liberdade, vivendo uma vida de luxo como se nada tivesse acontecido. Enquanto as vítimas de Epstein vivem com uma vida inteira de trauma e sofrimento, ela é fácil de encontrar. Ela é casada com um piloto da NASCAR e, na verdade, outro dia mesmo, minha namorada encontrou um artigo enquanto estávamos no supermercado. E acontece que o nosso amigo Brian Vickers já superou isso. Ele cansou de ser casado com a assistente literal do Epstein. Está entrando com o pedido de divórcio e encerrando seu sumiço das redes sociais. Boa decisão, cara. Boa decisão. Ótimo momento para conversar com Sarah Cash. Só dizendo. Depois tem a Leslie Groff, que foi assistente pessoal do Epstein por quase 20 anos. Ela foi citada no acordo judicial de 2008 como possível co-conspiradora. Ela também organizava viagens e hospedagem. E agendava para o fluxo interminável de meninas menores de idade sendo estupradas por Epstein. Ela também poderia expor tudo isso. Ela saberia tudo sobre quem recebia massagens, quem as fazia, como funcionava a organização por dentro. E ela também continua andando livremente até hoje. Há outros, mas você entendeu o recado. Existem respostas por aí e elas ainda estão vivas. Andando por aí com tudo o que você pode precisar para escancarar esse caso. Se você fizesse seu trabalho e investigasse, em vez de participar cegamente do acobertamento da Covid, você é o Departamento Federal de Investigação. Seu trabalho é resolver crimes, não desclassificar documentos falsos deixados por seus antecessores corruptos. Porque o mais importante a se lembrar em tudo isso, o elefante na sala, é que Epstein trabalhava para uma ou várias agências de inteligência. Ele era um espião. Ele não era apenas um pedófilo qualquer. Isso é uma questão de segurança nacional. E toda a chantagem que ele coletou, grande parte dos frutos de suas operações ainda está em jogo. E ainda estou esperando um argumento convincente de que seu principal empregador era alguém além da inteligência militar israelense. Whitney Webb expõe claramente todas as evidências e fontes. Você precisa entender essa hipótese. Livro interno em 2 partes. Uma nação sob chantagem. Mas mesmo que ele não estivesse trabalhando para Israel, vamos imaginar que essa organização formada por um bando de bilionários judeus estivesse trabalhando para o Irã, ou a China, ou até mesmo para a CIA e não para Israel, então ainda seria uma questão de segurança nacional. Segurança nacional urgente. Ter um vazamento, um infiltrado em nosso governo, já é uma questão de segurança nacional urgente. Mas estamos falando de toda uma rede grande o suficiente e poderosa o bastante para entregar uma caixa vazia de arquivos oficiais do FBI que não mostram nada, apesar do fato de sabermos que o FBI confiscou fitas de chantagem da mansão dele que continham gravações de muitas dessas pessoas poderosas cometendo atos sexuais com menores. Sabemos que Epstein guardava troféus, como um grande quadro de Bill Clinton vestindo um vestido azul. Sabemos que ele era amigo próximo, de alguma forma, do ex-primeiro-ministro de Israel e do ex-chefe da inteligência militar israelense. Sabemos que ele era amigo de praticamente todo mundo em sua época, desde os chefes das maiores empresas de tecnologia e bancos do mundo, até muitos dos maiores nomes de Hollywood, além de ex-presidentes e também presidentes atuais dos Estados Unidos. Então, naturalmente, ninguém está muito satisfeito com Cash neste momento.
Pessoalmente, tendo a acreditar que ele está nos contando a sua própria verdade, a verdade do que ele está vendo e descobrindo. Só sei que se ele não tem conhecimento das reportagens sobre as câmeras de vigilância quebradas do lado de fora da cela de Epin e das outras autópsias, então de quantas outras coisas dessa história ele também não tem conhecimento? Porque as respostas não vão vir dos remanescentes do governo Biden. Elas vão vir de alguém poderoso, com autoridade para ir atrás disso, investigando as centenas de pistas em aberto deixadas espalhadas pelos Estados Unidos e pelo mundo. Deixei algumas dezenas de pontas soltas aqui neste episódio. Para saber mais, leia One Nation Under Blackmail, de Whitney Webb, ou acompanhe qualquer um dos incríveis jornalistas independentes que vem investigando isso há mais de uma década. Quanto à pergunta com a qual todos começamos e a questão na qual Cash parece determinado a insistir, Jeffrey Epstein se matou? Eu não sei. Muitas pessoas não sabem que Epstein registrou um Novo Testamento nas Ilhas Virgens apenas alguns dias antes de supostamente se matar. O que significa alguma coisa. Não tenho muita certeza do que, mas significa alguma coisa. Acho que existe a possibilidade de que ele tenha se matado. Mas, honestamente, se você vai repetir teorias da conspiração absurdas como a de que Jeffrey Epstein conseguiu quebrar o próprio pescoço se enforcando com um lençol na cela enquanto desligava as câmeras e fazia os guardas dormirem do lado de fora, então é melhor dar uma passada nas teorias da conspiração de que Epstein não está morto enquanto você está por aí na terra da loucura. Porque, goste você ou não, é meio estranho que o nariz do Epstein morto parecesse ser curvado, enquanto o do Epstein vivo era reto. E as orelhas do Epstein morto parecem ter um padrão de cartilagem nitidamente diferente do Epstein vivo. Na verdade, isso nos leva à única versão positiva do que está acontecendo agora, que é uma teoria que já circula há algum tempo e foi retomada por Chase Geiser, do InfoWars, outro dia, de que Epstein pode estar sob proteção de testemunhas, o que à primeira vista soa como uma teoria da conspiração maluca. O que você está me dizendo? Que eles forjaram a morte dele e apresentaram um sósia morto? Ou uma autópsia falsa e todas essas coisas malucas só para proteger Jeffrey Epstein? E, na verdade, não é tão louco quanto você pode pensar. Na verdade, se você estivesse realmente sério sobre processar a rede de Epstein, precisaria tirá-lo de cena tempo suficiente para montar seu caso, para que ele não fosse realmente assassinado pela facção que você está tentando processar, exatamente como todo mundo acredita que aconteceu. Agências de inteligência, o crime organizado e até mesmo celebridades comuns usam sósias há anos. A CIA tem máscaras de pele quase indetectáveis desde os anos 90, quando a chefe de disfarces da CIA entrou na Casa Branca usando uma e fez um briefing para o presidente sobre a tecnologia sem que ele ou o serviço secreto soubessem que ela estava disfarçada, até que ela tirou a máscara. Há até uma palestra TED sobre isso. Você pode assistir. Já fiz vídeos sobre isso. É uma loucura. Mas o principal motivo pelo qual todo mundo da direita está tão chocado com Cash e Dan agora é porque eles eram pessoas realmente corretas antes de entrarem na administração. Dan certamente pendia bastante para a direita, mas ambos tinham um histórico comprovado de denunciar corrupção e exigir ação sobre os arquivos Epstein. A mudança de postura deles assim que entraram no governo é realmente estranha. E não há uma explicação convincente para a mudança de postura deles, a não ser alguma vasta e extremamente poderosa operação de chantagem ameaçando suas vidas ou suas famílias. Ou talvez alguma versão dessa teoria de proteção a testemunhas. Além disso, lembra desse vídeo super estranho que recebemos da Megyn Kelly em janeiro de 2024? Ainda não terminamos com Jeffrey Epstein. Posso te afirmar isso com certeza? Não posso te dizer como eu sei, mas posso te afirmar com certeza que vamos ouvir muito mais sobre Jeffrey Epstein no próximo ano. E talvez você até ouça diretamente dele. Mais sobre isso, assim que eu puder te contar. Bem, eu ainda não sei o que pensar disso tudo. Se ela está fazendo alusão a toda essa teoria de proteção a testemunhas, então ela realmente se adiantou nesse relato. Mas quem sabe, seria difícil impedir que todos ouvissem rumores de uma operação dessas, se isso realmente estivesse acontecendo. Pode haver sussurros e vazamentos para jornalistas bem conectados como a Megyn. Então, na verdade, se você quer uma teoria da conspiração otimista, pense um pouco sobre essa. No entanto, a frase-chave em tudo o que acabamos de dizer foi: se você estivesse realmente sério sobre processar a rede de Jeffrey Epstein. E esse é um se bem grande.
Mas provavelmente teremos respostas sobre isso no próximo ano ou nos próximos 4 anos. A parte engraçada é que a história oficial se torna tão improvável e a acumulação de evidências tão absoluta que ela é, na verdade, a teoria da conspiração. Porque sim, talvez Epstein fosse apenas um pedófilo aleatório que o pai de Bill Barr contratou para um emprego de professor para o qual ele não tinha qualificações. Depois, ele enganou dezenas das pessoas mais ricas, inteligentes e implacáveis do mundo para deixarem que ele administrasse seu dinheiro, mesmo sem currículo. Ele não administrou o dinheiro deles, mas construiu um império de tráfico sexual, completo com barcos, aviões, mansões, uma ilha, e levou esse império diretamente para a Casa Branca 17 vezes. E ele também viajou pelo mundo com o príncipe da Inglaterra e ainda teve sorte com aquele acordo vantajoso. E Alex Acosta simplesmente entendeu errado toda aquela história de inteligência e nunca corrigiu o registro. E ele era apenas amigo de Ehud Barak porque gostavam de jogar dreidel juntos uma vez por mês na mansão dele, enquanto meninas menores de idade entravam e saíam de lá. Mas a União Europeia não percebeu nada disso, nem nenhum dos outros bilionários que ainda andam livres até hoje, incluindo vários que atualmente comandam nosso governo e orquestram uma enorme pandemia, quer dizer, respostas à pandemia. E, eventualmente, a sorte de Jeffrey simplesmente acabou e ele caiu como qualquer criminoso comum cairia. Mas, se você quer saber, só um teórico da conspiração maluco acreditaria em algo tão absurdo. Isso é tudo por hoje. Obrigado por acompanhar até o final. Obrigado por clicar em curtir no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Kancas e seguir o link na descrição para ir até o meu canal, Ian Carroll Show, e se inscrever lá também. Beba um pouco de água, diga a alguém que você o ama esta noite, durma bem e a gente se vê amanhã.